Trump resolveu taxar o governo brasileiro em 50% em todos os produtos como ameaça ao julgamento do Bolsonaro, ou seja, Trump disse claramente que ele quer punir o Brasil e o governo por estar tentando julgar Bolsonaro por um golpe de Estado. Bom, o que isso significa? Isso significa que Bolsonaro e sua família e seus aliados foram até os Estados Unidos oferecer alguma coisa em troca para o Trump, que a gente não sabe o que é, e o Trump aceitou comprar a briga interna aqui no Brasil entre petistas e bolsonaristas, entre governistas e oposição. A questão que complica isso tudo é que, na verdade, o tiro acabou saindo pela culatra, pelo jeito. Porque o Trump já fez isso no México e a popularidade da presidenta do México aumentou. Ele fez isso no Canadá e o candidato do Canadá que estava perdendo virou os votos e ganhou. O partido dele foi reeleito. E parece que a mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil. Parece que a tendência é de melhora dos índices de aprovação do governo Lula. O que acontece também é que o Bolsonaro se diz pai do Pix, e de fato o Pix foi aprovado pelo Banco Central no governo dele. O problema é que o Donald Trump também falou agora que o Pix é uma forma de competição desleal, que isso faz uma competição com empresas como a Visa e a Mastercard, e parece com o novo WhatsApp Pay, entre outras instituições americanas que ganham dinheiro com cartão de crédito. O Pix é uma transferência que não precisa de cartão de crédito e que foi uma criação brasileira do Banco Central. O problema é que Bolsonaro agora vai acabar tendo que defender as duas coisas ao mesmo tempo. Como ele pode ser o pai do Pix e, ao mesmo tempo, concordar que o Trump ache que o Pix é uma medida ilegal e uma forma de competir deslealmente contra os Estados Unidos da América. Quer dizer, é difícil de acreditar que a maior potência do mundo se sinta ameaçada por isso. Outra questão foi que o Trump citou inclusive a 25 de março, ou seja, dizendo que é um grande antro de produtos piratas, como se aquilo ali pudesse causar qualquer tipo de impacto econômico com um país que consegue bilhões e bilhões de dólares para, por exemplo, promover guerra no mundo todo. Também difícil de acreditar. O Trump acabou colocando os aliados dele bolsonaristas numa saia justa. Como defender uma volta ao poder e, ao mesmo tempo, defender um tarifaço contra o próprio país. E defender que a 25 de março é algo ruim, um antro de vendedores de produtos falsificados, e, ao mesmo tempo, ser contra o Pix, que disse que era o pai do Pix. Infelizmente, os bolsonaristas conseguiram o impossível, que é um presidente de um outro país intervir economicamente diretamente num outro país a favor do seu candidato, que é o Bolsonaro. O problema é que ele influenciou de uma maneira que acabou atingindo todo mundo. Ele não atingiu os petistas, ele atingiu o país inteiro. Então essas taxas são sobre todos os produtos. E isso inclui, por exemplo, o agronegócio, que apoia o Bolsonaro até o pescoço, ou os industriais da Fiesp de São Paulo, que também apoiam o Bolsonaro. Como é que essas pessoas vão fazer para apoiar o Bolsonaro e conseguir arrecadação para a campanha dele e defender ele publicamente, se esses caras agora vão perder milhões e milhões graças a essa taxação de 50%? Já estamos vendo vários barcos que ficam parados nos portos sem poder entregar nada aos Estados Unidos porque os fornecedores não querem receber, não podem entregar para os compradores nos Estados Unidos porque eles estão esperando para saber o que vai acontecer em 1º de agosto, que é a data em que o Trump vai aplicar os 50%. Um outro efeito que também parece não ter sido calculado é o fato de que quanto mais os Estados Unidos pressionam um país, mais esse país tende a buscar a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul e o próprio Brasil para poder escoar a produção. Então o Brasil vai ter que se alinhar ainda mais ao BRICS, ainda mais à China, ainda mais à Rússia. O que o Trump faz é uma tentativa de intervenção econômica com a arma na sua cabeça. E, na verdade, quanto mais uma pessoa se sente ameaçada, mais ela se sente revoltada. Ela pode até ceder, mas ela vai acabar se vingando de alguma forma.
Então, na verdade, Trump está tentando, na base da força, manter os Estados Unidos como uma potência econômica, militar e política global como antigamente. Só que ele não consegue mais, porque existem países como a China, por exemplo, e o BRICS competindo com ele. O que o Bolsonaro fez, ao meu ver, foi uma medida tão louca, no sentido de você convencer o presidente da maior potência do mundo a aceitar fazer esse tipo de coisa, e ao mesmo tempo louca em achar que o Trump está realmente preocupado com o Bolsonaro. Eu duvido muito que alguém como ele esteja preocupado, até porque ele pode apoiar qualquer outra pessoa, pode apoiar o Nicolas, pode apoiar alguém da família do Bolsonaro, pode apoiar o Tarcísio, enfim, qualquer um. Ele não precisa do Bolsonaro. Ele só usou o Bolsonaro como desculpa para defender os interesses econômicos do país dele. A questão que eu acho é que o Bolsonaro e a família dele vão sair perdendo nisso aí, porque acabou ativando, na verdade, uma espécie de nacionalismo brasileiro, onde todo mundo foi atacado e a maioria acaba tentando se unir para se defender dos Estados Unidos. Deram de presente para o governo e para o Lula um inimigo em comum no qual todos podem se unir com o governo para lutar contra. Então, mesmo quem não é petista, alguém do agronegócio, por exemplo, vai ter que se juntar com o governo para se defender e sobreviver, porque senão vai aceitar a taxa de 50%. No fim das contas, Bolsonaro entregou um inimigo em comum que todos podem se unir em torno do governo e deixar o bolsonarismo de lado.